Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e trago para vocês aqui nessa videoaula a AP H0801, oitavo ano de Ciências Humanas. Vamos então à correção. 1. Leia o texto abaixo. Zacimba Gaba, a princesa angolana que foi escravizada e lutou pela liberdade de seu povo. Zacimba Gaba foi a guerreira e, nascida no século XVII, comandou seu povo uma guerra contra a invasão portuguesa da região costeira, Cabinda. Na década de 1690 foi praticamente dizimada as tropas. No Espírito Santo, Brasil, ela foi vendida junto a 12 de seus súditos ao fazendeiro português José Francoso. Zacimba foi cruelmente castigada por não submeter às ordens do senhor. No primeiro momento, Trancoso não tinha noção do status de Zacimba entre os angolanos, mas percebeu logo o diferente tratamento dado a ela. Aqui então, vamos lá. A narrativa destaca nesse texto o processo de escravização da monarca Cabinda. Se desenvolveu a partir da necessidade mercantilista de abastecimento de mão de obra. Leia o texto abaixo. A Sabinada. Entre 1831 e 1833, o movimento de caráter federalista eclodiram em alguns pontos da província da Bahia. Esses movimentos expressavam descontentamento não só em relação à política concentralizadora do Rio de Janeiro, mas também um forte sentimento anti-lusitano, originado do fato de portugueses controlarem quase totalmente o comércio varejista, ocupando ainda cargos políticos, militares e administrativos. Com base nesse texto, a Sabinada foi uma revolução baiana que se caracterizou pela busca por liberdade social e pela adesão das classes dominantes, pela sociedade elitista em aliança militar com os setores populares, pelas dificuldades financeiras do movimento e pelo auxílio das elites de outras regiões, pelas pautas elitistas e pela falta de adesão expressiva ao movimento de contestação. Então aí pelo texto aí deu pra perceber que o povo ficou de fora dessa revolução aí, foi feita mais pela elite lá, do povo lá. Leia o texto abaixo. MST. Você entende o que é esse movimento? O MST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, surgiu oficialmente em 1984 e tal. Com base nesse texto, movimentos sociais do campo, como o MST, tem como objetivo combater a desigualdade de distribuição de terra, expandir as terras destinadas a agronegócio, incentivar as pessoas a realizar o êxodo rural, promover o urbanismo, combater a desigualdade. Leia o texto. Mercosul, Mercado Comum do Sul, resultou das negociações que surgiram ainda na década de 80, ocasião do José Sarney. Com base nesse texto, o Mercosul é um organismo de integração internacional que tem como característica alimentar as fronteiras, estabelecer um governo, facilitar trocas comerciais entre os países membros. Facilitar as trocas. Observe a imagem abaixo. BRICS é o nome de um conjunto econômico de países considerados emergentes, formado atualmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Antes da adesão do país africano, o grupo se chamava BRIC. Então tá aqui, Brasil, agronegócio, desemprego. Isso aqui faz tempo, hein? O desemprego já tá mais de 14% já. Inflação também chegando aos 10%. Tem que ver de quanto que é essa notícia aqui. 2021, que mentira. Foi acessado em 2021, mas essas informações não são... Bom, enfim, de acordo com essas informações apresentadas nessa imagem dentro da composição dos BRICS, a China se destaca economicamente pela produção do setor primário. Nação brasileira é o país com maior relevância na produção agropecuária. Nação indiana é o país com elevada quantidade de mão de obra desqualificada. Rússia é a nação emergente que apresenta menor extensão territorial. Mentira. Vamos ver aqui então. A China, industrial. Cadê? Indústria, poderoso setor industrial e tal. Produtos agrícolas. Recursos naturais, recursos intelectuais, baratos. Vastos recursos minerais na Rússia. Bom, a China tá escrito aqui, ó. Indústria. E o Brasil, agropecuária. Então, tá difícil aqui. Ó. Nação brasileira é o país com maior relevância na produção agropecuária. China se destaca economicamente pela produção no setor primário. Tá. Agora eu entendi. Lá é indústria, tá? Então aqui é o Brasil mesmo. Leia o texto aí. Tocar tambor é um ato de resistência no Brasil aqui à invasão e tal. Com base nesse texto, após a chegada da América Portuguesa, os africanos recriaram detalhes de sua religiosidade para agradar os fazendeiros, elementos de sua cultura a fim de manter sua tradição, estilos musicais para colaborar com a tradução cultural local, práticas administrativas dos fazendeiros. Bom,
elementos de sua cultura aí. Leia o texto Senzala Insurgente, o plano de revolta escrava de 1832 em Campinas. No ano de 1832 foi descoberto o plano de insurreição organizado por escravizados nas fazendas de Campinas. Ricardo Pirola, historiador da Unicamp, realizou e tal. Com base nesse texto, a revolta planejada por escravos para acontecer na Páscoa de 32 em Campinas teve como característica a busca pela liberdade e pela contestação do poder dos fazendeiros, a compra de liberdade, o discurso voltado para o domínio do governo, planejamento de uma república de expansão de fazendeiros. Bom, busca pela liberdade aí, eu acho. Leia o texto aí. Sim, esta é uma nova realidade, difícil fugir dela. O mundo inteiro passa por a transformação. Então tá aí, de acordo com esse texto, o desenvolvimento das redes digitais tornou possível a integração virtual entre os diferentes locais do planeta. Opa, com certeza, né, mano? Observe o gráfico aqui, ó. Agricultura aqui tá mais de 36%. 2017. Com base nesse texto, que retrata as exportações do Brasil, conclui-se que o país apresenta um investimento pequeno primário, um setor secundário pouco desenvolvido, uma baixa exploração de mão de obra, uma reduzida participação no comércio exterior. Um investimento pequeno no setor primário, um setor secundário pouco desenvolvido. Cadê? Setor secundário, tá aqui, ó, máquinas, maquinários. Setor industrial, né? 5% aqui, ó. Pedras, produtos têxteis, eletrônicos. Olha aí. Pouco desenvolvido o setor secundário. Setor secundário pouco desenvolvido. Conheça as novas tecnologias na indústria e a posição do Brasil. Durante o Fórum Econômico Mundial, fundador Klaus Schwab, não sei das quantas, da PUC e tal, precisa apostar na educação voltada para a indústria, se quiser modernizar. De acordo com esse texto, para que o Brasil consiga desenvolver uma indústria tecnológica, o poder público deve investir em ensino e qualidade para que as pessoas possam tornar mais qualificadas, permitir que os países proibir atividades, reduzir gastos, investir em educação, né, mano? Leia o texto, observe a imagem. A Guerra do Paraguai foi reflexo da consolidação das nações da Bacia do Platina. A Guerra do Paraguai gerou consequências de diferentes graus para todas as nações envolvidas. No caso da Argentina, a guerra resultou em consolidação do território argentino. No caso do Uruguai, o país saiu também consolidado, com a superação definitiva das disputas políticas. Para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país em 1864. Além disso, o governo brasileiro saiu bastante endividado, sobretudo com bancos ingleses, em decorrência de empréstimos feitos para financiar o conflito. A ilustração retrata os cenários da batalha. Com base nesse texto e nessa imagem, a participação do Brasil na Guerra do Paraguai foi responsável por competições políticas, dificuldades financeiras, problemas econômicos com outros países, rivalidades culturais entre combatentes do país, agravamento da rejeição da monarquia, europeus da monarquia, dificuldades financeiras de países europeus e da monarquia, competições políticas entre membros da população e do governo oficial. A participação do Brasil na Guerra do Paraguai foi responsável por problemas econômicos com outros países e agravamento da rejeição da monarquia. Acredito que seja esse. 12. Com navios negreiros cada vez mais perseguidos, a Lei Eusébio de Queiroz, tá? A razão para a extinção do tráfico negreiros e tal, com base nesse texto, a Lei Eusébio de Queiroz estabelecia a proibição de tráfico negreiro como uma via de adequação às propostas originárias das demandas do Império, contenção de possíveis tensões sociais, divisão de responsabilidades sociais com os europeus, precaução contra invasões de países europeus. Adequação às propostas originadas de demandas do Império, contenção de possíveis tensões sociais no Império. Contenção de possíveis tensões sociais no Império. E o texto abaixo. Baleada, revolta popular do Maranhão. As camadas sociais que mais sofriam situações eram trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros, sertanejos, escravos. A miséria, fome e escravidão. Com base nesse texto aí, quais são os principais fatores que desencadearam a baleada? O apoio político da monarquia, desigualdade e opressão social. A desigualdade e opressão social, né, mano? Tá escrito ali logo no primeiro parágrafo. E é isso, vamos ficar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo. No próximo nós voltamos aí com o restante das questões. Espero ter ajudado vocês e vocês me ajudam compartilhando, deixando seu joinha e se inscrevendo no canal. Tamo junto, até o próximo. Falou!